Som. Ei. Melhor. Glória a Deus. Ei. Graças a Deus. Graças a Deus. Você tem que me preparar para trazer lenço aí. Trouxe lenço hoje não. Alguém pega um papel para mim? Eu não vou dissertar muito não. Mas benção. Aleluia, que benção. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Pronto, agora não falha mais. Valeu, valeu, Jair. Não, pode levar. Glória a Deus. A gente tem que ver que lá no céu nós não teremos lágrimas, né? Glória a Deus. Teremos louvor. Abra sua vida em Marcos 16. Os irmãos me dão a liberdade. Eu fiz mais uma outra cirurgia sexta-feira. Por incrível que pareça, eu tinha 3 sisos do lado superior direito. Aí achou mais um essa semana, eu tive que tirar. Que tá doendo pra caramba com esse provisório que eu tô com ele na boca. Então eu vou ter que tirar, eu vou ter que pregar de janelinha hoje, amém? Oh, alívio. Oh, Jesus, que bom. Oh, tá doendo os pontos, parece que abriu. Tá doendo pra caramba. Vou pregar hoje com dor. Vou pregar hoje a mensagem do pássaro, a mensagem do condor. Amém? Mas engraçado, achou um siso de mim no tamanho do formato de um feijão branco, redondinho, preso no osso. Sabe quando tá tirando madeira, quebrando madeira? Quando tá tirando ele, fez igual quebrando madeira na boca. Oh, beleza, oh, glória. Foi Deus que fez assim. Fique de pé no seu lugar, então. Marcos 16, 15 a 16. Texto muito lido, muito conhecido. Talvez nós até saibamos de cor, né? Nós vamos falar um pouco sobre Marcos 16 e talvez você se assuste com o que está escrito aqui. Irmão, isso é difícil. Aí. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Senhor Jesus Cristo, louvamos o teu santo nome pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia e pela tua palavra que nós lemos essa noite, Senhor. Nos ajuda, Pai amado, a termos entendimento, a termos, ó Pai amado, Senhor, nos ajuda a termos, ó Pai, discernimento, ó Pai, para falar de Ti e de Ti somente. Nós te pedimos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Aí, agora ficou firme. O que nós vamos introduzir agora, talvez você se assuste com o que nós vamos falar, mas eu te peço que você tenha paciência e entenda todo o contexto e aonde nós vamos chegar. Quando nós vemos esse texto, nós vemos Jesus falando naquele episódio que Jesus envia os 12, ele está enviando quem? Os 12. Os 12, enviou os 12 só. Enviou os 12, não mandou levar o forge, né? Não mandou levar nada, nem ouro e prata na cinta, não mandou levar nada. Falou isso com quem? Com os 12. Depois, quando ele manda os 12, fala assim: se você não tem espada, vende a tua capa e compra uma. Isso vale para nós? Nós vendemos nossa espada, vendemos a nossa capa, nossa roupa para comprarmos armas? Serve para nós? Se viu no contexto de quem? Daquela época. Agora vamos nesse texto aqui. Quando Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu te pergunto, para quem ele estava falando isso?
Eu te pergunto agora, a igreja já existia? A igreja nos moldes hoje já existia? Não. Aí é uma responsabilidade, nós vamos chegar numa coisa muito maior do que isso. Não existia igreja aqui. Ele fala aqui com os 12. Ele dá uma missão para os 12 dentro do contexto histórico. Eles como judeus, eles como discípulos de Jesus, ele manda os 12 evangelizar. Então, é uma comissão fora da igreja. Você pode, não, pastor, misericórdia, então a igreja não precisa evangelizar. Eu não vou atalhar a mensagem, nós vamos caminhar. Ele fala dentro do contexto dos 12, fala, vocês vão agora anunciar, vocês 12, pregar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês vão agora fazer a obra, vão anunciar o evangelho como eu tenho anunciado. E esses sinais acompanharão aqueles que... vão mais ainda. Sinais acompanharão aqueles que creem. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Falou para quem? Para esses 12. O que esses 12 eram? Qual que era a fé deles? Criam em quem? Criam em Jesus. Criam em Jesus. Eles criam em Cristo. Eles tinham uma igreja formada. Eles tinham ali uma sinagoga que eles reuniam só os 12. Não, só os 12? Se reuniam com quem? Fora disso, eles não tinham uma outra reunião. Era com quem? Então eles conheciam quem? Andavam debaixo de quem? Conheciam, obedeciam a quem? Ouviam a quem? Porque há um contexto hoje no evangelicalismo que esse id é para a igreja como um todo, igreja como uma massa de evangelismo. Nós aqui como uma massa de evangelização, nós vamos agora ganhar as ruas e vamos evangelizar agora, vamos tocar, vamos cantar, vamos fazer e vamos evangelizar e ganhar esse bairro para Jesus, não é assim? Mas o chamado, o id, é individual, é fora de uma organização. É individual para todo aquele que crê em Jesus. O individual chama para o pessoal agora. Porque não tinha igreja formada, tinha apenas aquele que crê em Jesus. E os apóstolos, então, eles iam agora evangelizar e mandar para uma denominação. Vão mandar agora lá para a sinagoga de Jerusalém, presidida por Pedro, que foi lá em Atos, começou, é isso? Não. Um ia discipulando o outro, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus mandou, ensinava, não andar. Como você ensina uma pessoa? Você ensina uma pessoa só no ato de você sair na rua, encontrar para ela, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, isso é ensinar a guardar? O que é ensinar? É discipular, é conhecer, é abrir a sua vida, é dia após dia. Então isso é possível com as pessoas que não têm intimidade, não te conhecem? É possível você fazer isso com a pessoa que você nunca viu e você começa agora tudo de uma vez, ensina de uma vez? Ou isso requer uma convivência? Requer uma convivência, requer uma coisa mais de perto, requer agora um relacionamento de amizade, um relacionamento de vizinhança, um relacionamento que você tem tempo de expor a pessoa, o evangelho, e a pessoa expor as suas dúvidas, e as suas idiosincrasias, as suas ideias, e você rebate com o evangelho, falando, não é bem assim, a Bíblia diz, sempre é, a Bíblia diz, e não o meu pastor disse, ou lá nós pregamos isso, ou lá nós ensinamos isso. Não, você está passando o que você sabe, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus te ensinou, e não o pastor, não a denominação, não o manual da denominação, mas passando aquilo que você sabe de Cristo, aquilo que você sabe de Jesus, aquilo que você conhece de Jesus, a sua experiência com Cristo. Você ensina a sua experiência com Cristo. Você transborda Jesus, transborda o Evangelho. O Evangelho ele é transbordante além daquilo que você fala, mas a sua vida é transbordante do Evangelho. O Evangelho, então, seria uma poção mágica em que você distribui e a pessoa automaticamente, aquele que toma essa poção mágica, é transformado?
Não, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Nossa função, então, é vivermos o Evangelho, vivermos Cristo, vivermos Jesus aonde quer que nós estejamos andando. Ide, o ide é da nossa vida, o ide é da vida cristã, o ide é do arrancar de onde nós estamos, do nosso assentar, do nosso levantar, do nosso entrar, do nosso sair, do nosso ir e vir. Esse é o nosso ide do Evangelho. Não tem hora marcada, não tem dia marcado, é a nossa vida. Esse ir de pregar o Evangelho é antes da igreja, mas é contemporâneo aos convertidos. Por quê? Porque aqui eles já estavam se convertendo, já tinham se convertido aqui, nessa época. Apenas Jesus falou assim, ó, vocês vão esperar agora o Espírito Santo descer sobre vocês e depois vocês vão pregar o Evangelho. Depois vocês vão sair, primeiro em Jerusalém, depois Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse até os confins da terra teve que esperar ainda Paulo chegar. Tem que esperar Paulo vir para chegar até os confins da terra, mas tem mais ainda. Com a morte de Estevão, Atos 11, 19 e 21. Eu vou pular na frente, depois vou voltar aqui atrás ainda. Vamos suscitar uma pergunta, uma questão agora. Atos 11, 19 a 21. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Chipre era uma ilha, tiveram que pegar navio, viajar no navio dias para chegar até Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Para nesse. Eles fizeram o quê? Não anunciaram a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ponto. Próximo versículo. E havia entre eles alguns homens síprios e sirenenses, de Cirene e de Chipre, os quais, entrando em Antioquia, são outros homens, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Ponto. Nós temos dois grupos distintos aí. Todo mundo saiu por uma razão. Mataram Estevão, todo mundo correu. Alguns não conseguiram anunciar, não falaram com ninguém. Mas somente aos judeus. Somente ensinaram aos judeus. Mas os outros anunciaram aos gregos, aos gentios, foram aos gentios. Uns só pregaram aos judeus, outros já foram para os gentios. Anunciaram aos gregos a Jesus Cristo. Aí eu te pergunto, dom de evangelismo é todo mundo que tem? Não. Não. E a uns chamou para apóstolos, a outros para mestres, e a outros para pastores, evangelistas, doutores e mestres. Você vê que tem diferença. Então o que é a obra de um evangelista? Como Paulo escreveu para Timóteo, faze a tua obra, continua o teu ministério, a obra de um evangelista. A obra de um evangelista. Então o que é o evangelizar? O evangelizar, como peguei lá do começo, não é apenas expor aquilo que você acha que sabe, mas você expor de forma ao evangelho que a graça irresistível se aplica na pessoa, em que o Espírito Santo já está operando. E a pessoa chega e abre o leque do evangelho, e a pessoa não tem como refutar, não tem como resistir à graça de Deus. E essa pessoa, então, reconhece o Senhor Jesus nas palavras do evangelista. Reconhece o Senhor Jesus. Você já se deparou com alguém te questionando e você tentou evangelizá-la, lhe faltou ferramentas, lhe faltou algo, parece que você ficou perdido e você não soube ir adiante? Quem já passou por isso? Não sabe ir adiante. Nós temos a função de cristãos de falarmos de Cristo, mas a obra de um evangelista é muito mais além do que isso. A obra do evangelista, ele sendo chamado como evangelista, ele abre a boca e a coisa vai acontecendo. Então não fique preocupado ou achando que você não sabe nada, se você não consegue evangelizar de forma
eficaz e toda vez que você fala, o evangelho flui. Não é assim. Não estou falando para você se acomodar e falar, então não preciso. Estou te explicando. Barnabé, vamos mais ainda. Barnabé, agora a igreja de Antioquia. Vamos lá, o Atos 11, 22 a 24. Olha o verso 22. Depois disso, chegou a fama dessas coisas. Que coisas? Que o pessoal estava pregando em Antioquia e as pessoas se contaminando. Então chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé para Antioquia. Não, você Barnabé, você é pastor. Você vai lá agora, Barnabé. Mais, 11:23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Continua a obra então do Espírito Santo através da pregação da palavra. Mais, 25. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando o conduziu para Antioquia. Epa, o que Paulo foi buscar? O que Barnabé foi buscar? Foi buscar o quê? Ajuda. Foi buscar ajuda. Então Barnabé não era o quê? Que não era completo, não era doutor e não era mestre. Ele saberia pastorear, saberia evangelizar, estava ganhando, mas não era doutor e era mestre. Por que precisou de um doutor e mestre em Antioquia? Por que teve que buscar Paulo? Teve que ir lá buscar Paulo para quê? E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram. Agora mudou. Você viu o verbo? Agora ensinaram. Ensinaram muita gente e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Reparou que aqui se usa a palavra discípulo? Paulo era o quê? Apóstolo. Barnabé era discípulo, mas os discípulos que se referem aqui é toda a igreja de Antioquia. Agora já eram discípulos. Já eram discípulos de Cristo. Não eram discípulos de Paulo, nem discípulos de Barnabé. Eram discípulos de Cristo, tanto é que chamaram eles de cristãos, que quer dizer pequenos cristos. Pequenos cristos. Já conseguiam ver Cristo nos cristãos. Não conseguiam ver Paulo nem Barnabé, mas viam Cristo neles. Por que viam Cristo? Porque eles foi ensinado todas as coisas que Jesus ensinou os outros discípulos a guardar, os apóstolos a guardar. Então ensinou Jesus, não se ensinou outra coisa. Se ensinou a Cristo. Nós temos agora essa segunda geração, vamos dizer assim, a segunda geração depois de Cristo. Jesus ensina os apóstolos pregam para Barnabé. Barnabé agora está gerando a terceira geração, né, de cristãos, mas ainda se pareciam com Jesus. A mensagem não havia se perdido. A mensagem não havia se contaminado. Continuavam ensinando a Jesus. A força do evangelho é Jesus, porque Jesus é o evangelho. A força, o poder de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O ato de evangelizar, o ato de, não uso o termo ganhar pessoas, mas é ensinar as pessoas. Por quê? Vamos ver aqui. Ele vem de quê? O ato de evangelizar. Eu posso fazer uma escola de evangelismo e te falar, você vai repetir igualzinho que eu estou falando. Jesus te ama e tem um propósito maravilhoso em sua vida. Tem um plano maravilhoso em sua vida. Eu estou falando, isso é o evangelho? Isso é a fórmula. O evangelho é, você está debaixo da ira de Deus. A humanidade está caída. Não há ninguém que busque a Deus, inclusive você. Mas eu conheço, você não conhece a Deus, porque pelos seus frutos se conhece a árvore, e começa o questionamento humano. Quem é você diante de Deus?
Esse é o questionamento do Evangelho. Quem é você diante de Deus e como você tem certeza que você é salvo e por que você é salvo? Se você não tem a Cristo. Mas eu tenho Jesus, você não tem Jesus. E eu te provo. E você prova pela palavra que ele não tem Jesus. E ele está debaixo da ira de Deus. Aí você apresenta Jesus como a solução da cobertura, o livramento, a expiação do pecado que está sobre ele. Ah, mas eu nunca matei, nunca roubei. Todo mundo faz isso, então todo mundo vai para o inferno. Por isso que a Bíblia fala. Porque a Bíblia fala, são muitos os que se andam pelo caminho largo. Não há outra opção de evangelismo. Não há outra opção de evangelismo a não ser apontar a Jesus. Apontar a obra redentora na cruz, apontar Jesus Cristo como solução para o homem, para o maior problema do homem, que não é miséria, não é pobreza, não é fome, não é feiura, não é nem o casamento, é o pecado. Esse é o grande problema do homem, o pecado. Ele conhecendo Jesus, tudo isso que eu falei pode melhorar ou não pode melhorar, pode até piorar. Mas a garantia dele é que ele agora pertence a Cristo, ele tem um aliado. Ele agora não é contra Deus, ele agora é a favor de Deus, né, Raquel? Ele agora não é Zé contra Deus, ele agora é Zé amigo de Deus. Um Zé amigo de Deus, vamos lá. Presta atenção aqui. Não haveria igreja se não existissem quem pregasse. O que Paulo escreve? Como ouvirão se não há? Vamos lá. Romanos 10, 14 a 18. Lembrando que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O próprio ouvir de dar atenção vem pela palavra. A gente fala desse versículo aí, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas a tradução do versículo é, e o ouvir pela palavra de Deus. A atenção pescada é o próprio poder não de persuasão, mas de atração da palavra. O próprio ouvir, de prestar atenção, é a palavra quem faz isso. A palavra que faz isso, a palavra que te puxa para prestar atenção, a palavra se torna irresistível de tal maneira que você a ouve e produz fé. É o poder sobrenatural que é silencioso, é a obra silenciosa de Deus. A obra silenciosa, a obra da conversão é a obra silenciosa, é a obra que não tem alarde, é a obra que não tem espetáculo, é a obra silenciosa que é operada no coração de todo aquele que crê. A transformação lenta, insidiosa, que entra e vai mudando o homem. A grande obra da recriação, do novo nascimento, é silencioso. Vamos lá. Romanos 10, 14 e 18. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como, pois, um homem que não conhece a Deus vai clamar aquele em quem ele não creu, em quem ele não conhece, nunca ouviu falar? E como crerão naqueles de quem nem ouviram? Como crerão naquele Jesus que ele não ouviu? Ele ouviu talvez outro Jesus. Ou talvez ele ouviu o Jesus do business, do negócio, o Jesus da riqueza, o Jesus do toma lá da cá, o Jesus da troca, da barganha, mas não ouviu o Jesus, Filho de Deus, Jesus, redenção da humanidade. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E hoje em dia essas vozes estão sufocadas. Você não ouve falar no Jesus, ouve falar em vários Jesuses, menos no Jesus verdadeiro. E como ouvirão então se não há quem pregue? Pregar. Voltando no começo, pregar então, ele requer dedicação. Pregar para o outro requer tempo. Requer tete a tete. Requer tempo para questionamentos. Requer tempo para respostas. Então, pregar, na verdade, nos dá um tempo maior que pode ser chamado quase que discipulado. Você ensinar a pessoa. Ensinar a pessoa sem fazer o fatídico convite. Vai na minha igreja, porque lá o pastor prega que é uma bênção. Não, na verdade, a bênção que está pregando para ele é você. Você que é o pastor dele naquela hora.
É você que vai expor para ele e não julgar para a galera. Se você não sabe, ó, não sei, vou procurar saber e depois, próxima vez que eu encontrar com você, eu te respondo isso. Não é falar assim, eu vou levar lá porque aí o pastor vai pregar. Aí o pastor vai pregar sobre uma reunião de final do ano, sobre liderança da igreja. Que vai trocar, vai botar não sei o que, aí você chama a pessoa, vai lá que Deus tem uma palavra para você. Você chega aqui, o pastor está falando sobre troca de diretoria, sobre tesoureiros. Ó, é isso aí que Deus tem para mim? Você entendeu? É a palavra que Deus tem, está vendo? Porque então a pessoa já chega, quando ele chega numa reunião pública da igreja, ele já está, na verdade, quase conhecendo Jesus, ou já conhece Jesus, porque você já mostrou para ele a inutilidade e a falibilidade humana e mostrou para ele agora o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então ele já vem para se reunir agora como irmão. Não apenas como um convidado, não apenas para um culto para incrédulo, em que nós vamos pregar que o inferno está de boca aberta, querendo tragar a sua alma. E aí você achando isso que vai converter alguém. Porque os questionamentos dele não é o inferno como lugar, é o inferno pessoal dele. O questionamento dele não é o inferno como Hades, porque ele não crê nisso. Quando você mostrar para ele que o inferno pessoal dele é o que vai acompanhá-lo pela eternidade se ele não se converter. Além do inferno pessoal, tem o inferno literal em que ele será lançado, e que ele não se verá livre do seu inferno pessoal, muito pelo contrário, os infernos pessoais de toda a sua vida vão se juntar num só, e mais o inferno literal, e ele vai sofrer, ele vai falar, epa, eu não preciso nem crer no inferno literal não, só o meu inferno me consome. O que eu faço para me livrar disso? Crer no Senhor Jesus. O evangelismo revela o inferno pessoal da pessoa. O inferno que ele vive. E você vislumbra ele, não com uma promessa que agora o céu vai descer até ele, mas que o inferno pessoal possa se tornar suportável de tal forma que ele tenha esperança em que no céu ele vai se ver livre de todo tipo de problema, preocupação, de tudo que é infernal nele. No céu ele vai estar livre se não conseguir ser livre aqui. Aqui ele vai lutar contra o seu inferno pessoal. Ele vai ter armas para lutar, porque as portas do seu inferno não vai prevalecer contra a fé dele. Porque ele agora é igreja. Evangeliza muito mais do que apenas um Jesus te ama vazio. Mas é um Jesus, agora, que ele está olhando para você e coloca sobre você as duas mãos. Escolher agora quem querer servir. Escolha agora o seu destino. Isso é o evangelho. Evangelho não é só citar apenas coisa boa. Imagina você chegando numa cadeia. Nós temos aqui a cela dos estupradores, nós temos a cela dos estelionatários, dos assassinos, nós temos a cela dos assaltantes de banco, dos ladrões, tudo, cada um uma cela. Você vira para eles e fala, Jesus te ama. 99% vai pensar o seguinte, então eu posso continuar do jeito que eu estou, se ele me ama do jeito que eu sou. E aí vem aquele versículo, né, de Heresias 6:66. Vinde do jeito que estás, né? Eu falei um dia com o rapaz, ó, vou falar a verdade com você. Porque o camarada estava, Jesus não te ama não. O Salmo 5:5 fala que ele te odeia. Porque Jesus odeia todo aquele que pratica a iniquidade e o pecado. Então se você pratica a iniquidade e o pecado, ele te odeia tanto que vai te lançar no inferno. Ele, epa, mas o que é isso? Nunca me falaram isso. Falei, porque está na Bíblia, mas nunca te falaram isso. E como você faz para se livrar da ira dele? Ele falou, não sei. Toma Jesus então. Toma o evangelho. Vai conhecer Jesus então, meu amigo. Vamos conhecer Jesus aqui. Jesus te ama é vago, porque na verdade Jesus sempre denunciou o pecado daquele que se chegava perto dele. Jovem rico, já chega puxando o saco, né? Bom mestre, o que farei para herdar a salvação? Porque eu já tenho feito tudo. Já tenho feito tudo. Não é um pecador, não. Salmo 5:5 fala que ele odeia aquele que pratica o pecado, o pecador. Então, olha, o jovem rico chega falando, eu já tenho guardado a lei, tenho feito tudo, agora o que eu quero fazer para ser salvo?
Jesus vai no âmago, lá no cerne do cara, que era avarento. O que ele falou com ele? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. O que o texto fala? Ele triste virou, foi embora, porque ele possuía muitos bens. É naquilo que é o seu grande problema. Porque o homem quer sempre mostrar o seu bem. Não, eu tenho essa parte boa aqui, Jesus. Ele fala assim, trapo de imundícia, eu quero ver o quarto escuro. Vai no pecado, porque ela gostava de pecar. Gostava de pecar. Amava o pecado. E o interessante da mulher adúltera é que ela foi pega em flagrante e ela não tinha 12 anos, 13 anos, 15 anos de idade. Parece que ela já era mais velha, né? Não mais velha que eu falo, já tinha um conhecimento, vamos botar 20 anos. Se ela é chamada de mulher adúltera, ela não adulterou só uma vez. Porque o adultério, quando ele é flagrado, é porque já está acontecendo. Então ela não era a primeira vez que ela estava lá adulterando. Então ela já tinha pego uma certa prática. Já sabia como funcionava o esquema, até que pegaram ela. E vão apedrejar. Não, ela tinha sido pega em adultério. Sim, vamos ver o que vai fazer. Vamos ver o que vai fazer, porque ele vai ter que fazer segundo a lei de Moisés. Não falando da mulher que foi apedrejada. Foi pega em flagrante adultério e ia ser apedrejada. Aí Jesus escrevendo na areia, aqui tinha pecado, atira a primeira pedra. E aí? Ele não nega a lei de Moisés, né? Não nega a lei de Moisés e implanta dele. Ele nivela todo mundo, porque uma mulher não adultera sozinha sem um homem. Hein, Malucindo? Uma mulher não adultera sozinha, tem que ter um homem para adulterar. E quem sabe se no meio ali estava o adúltero? Os adúlteros estavam ali, aqueles que financiavam a teuda e manteúda. Quem sabe estava no meio ali, os adúlteros. Mata ela que resolve o nosso problema. Se matar ela, não dá nada para mim. Entendeu? Aí Jesus olhou e falou: aquele que tem pecado, que atire a primeira pedra. Viu como o evangelismo de Jesus é pesado? No âmago. Não, no Velho Testamento nós vemos isso. Jacó põe os pelos para parecer com Esaú. Chega do lado do pai dele, né? De Isaac. O que o pai dele pergunta? Qual que é o seu nome? Eu sou Esaú. Depois lá na frente, quando Jacó luta com o anjo, o que o anjo pergunta para ele? Qual o seu nome? Agora você tem que falar quem você é, rapaz. Aí ele fala, eu sou Jacó. Não dá para falar mais que Esaú. Matava. Meu nome é Esaú, então passa a faca que eu vim aqui atrás de Jacó. Não vi atrás de Esaú. Você está vendo como que as coisas são? Vamos lá. E como virão se não há quem pregue? 15. E como pregarão se não forem enviados? Epa! Como se envia alguém? Enviar alguém é pegar Valdinei. Hoje nós vamos enviar Valdinei para o campo missionário. Vem cá, Valdinei, vamos ungir. Aí unge, faz e tal. É assim que se envia? Pode ser também. Ensinar primeiro. O enviado, ele é ensinado. Como se envia então? Como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem ensinados para ele acerca de Jesus? Como eles vão falar de Jesus? Como eles vão falar de Jesus? Eles vão ter que arrumar uma historinha então por conta deles? Não, então a igreja tem que ensinar a respeito de quem? De Jesus, porque o assunto do evangelista é Jesus. Como então? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz. O evangelho da paz não é o evangelho do amor infinito. É o evangelho em que nos mostra que agora nós temos paz com Deus através de Jesus. Esse é o evangelho da paz. O evangelho da paz, que tem certo entendimento, dos que trazem alegres
novas de boas coisas, das boas novas. Porque o menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o nome dele será Conselheiro, Deus forte para a eternidade e Príncipe da paz. Isso tudo entra no evangelismo. O Príncipe da paz, o Deus forte. Evangelizar não é apontar a uma igreja como referência. Evangelizar é você falar assim: eu posso ser falho, mas eu estou com Jesus Cristo. Eu estou tentando, estou caminhando. Caminha comigo, anda comigo. Você vê esse Jesus. Ah, mas você não é perfeito. Graças a Deus eu não sou perfeito. Eu tento me aperfeiçoar através do Evangelho. Então vem se aperfeiçoar junto comigo. Vamos nos aperfeiçoar junto com Jesus Cristo. Evangelizar não é sentar nos seus defeitos e se fazer de santarrão. Evangelizar muitas vezes é mostrar a sua fraqueza, não como testemunho: oh, eu era um pai de santo, eu comia carne crua. Não. Evangelizar é falar: meu amigo, eu era igual a você, eu não sabia para onde eu ia, o que aconteceu comigo depois que eu morresse, mas agora eu tenho certeza. Agora eu sei o que é. Agora eu conheço do outro lado. E eu não temo mais nada. Não temo ninguém, porque Ele está comigo. Eu falei até o 15? Vamos lá. 16. Aí vem a parte ruim do evangelho, do evangelismo. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então é perda de tempo? É você que é falho? É você que falhou na pregação do evangelho? Eu fiz tudo certinho, eu falei de Jesus, eu apresentei Jesus. Ele até começou aí na igreja, começou a andar comigo, ia na minha casa perguntando do evangelho, cheio de questionamento. Né, Rafael? Eu queria ter uma dúvida. Não é assim? Eu queria uma dúvida. Né? Ia lá e você foi, e você ensinou, questionou, de repente, foi embora, sumiu. A culpa é sua? Já está escrito, meu amigo: quem creu na nossa pregação. Quando Jesus pregava, todos criam? Mas era Deus pregando, meu amigo. Ele podia soprar o Espírito sobre eles e converter os corações de todos, porque eles estavam na mão dele. Mas ele fez isso? Todos creram. Anás e Caifás se renderam aos pés dele. Nós vamos te crucificar para que se cumpra a Escritura, mas nós cremos em ti, Jesus. Foi assim? Crucifica-o. Jerusalém todo gritou: crucifica-o. O evangelho como pessoa pregando sobre ele mesmo, e pregando para judeu que conhecia a palavra, e ele rebatendo toda a profecia, falando: se cumpriu em mim, se cumpriu em mim, se cumpriu em mim, prova que não cumpriu. Eles calavam a boca, porque Jesus falava assim: prova que essa profecia não se cumpriu na minha vida, para provar para vocês que o Filho do Homem, que eu sou o Senhor do sábado, levanta, toma o teu leito e anda. Quem refutava isso? Quem refutava o cego de nascença? Não sei quem me curou, mas só sei que o nome dele era o Cristo, era Jesus. Eu era cego e agora eu vejo. Aí vem Jesus: ele que me curou, conhecia a sua voz. Não é possível. Pela boca do Senhor. Aí vem Jesus: Senhor, eu te peço que o Senhor me ouça, não porque o Senhor não me ouve, mas para que essa multidão creia que o Senhor me ouve. Lázaro, sai do teu túmulo. E aí? Creram? Não creram? Não creram. A palavra falando, Deus personificado, a coisa é tão assim. Eu estava essa semana, né, Mondemir, falando de Jesus. A coisa, minha amiga, é tão assim profunda, que Jesus deixa o esplendor da sua glória. Deus deixa o esplendor da sua glória e se minimiza no tamanho de uma célula, de um zigoto, de uma célula que você não vê, e fecunda Maria. O infinito se torna uma unidade de vida, que é uma célula. Um zigoto, uma unidade de vida. Uma célula, se torna uma célula menor que qualquer organismo nosso que estão aqui dentro hoje, do tamanho de uma bactéria, e fecunda um óvulo em Maria e nasce Jesus. Ou você acha que Jesus entrou depois que o feto já estava formado?
Não, Jesus se torna, meu amigo, um espermatozoide e fecunda Maria. Se torna uma coisa que você não consegue enxergar. E fecunda Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo o poder do Altíssimo em forma de uma minúscula célula. O poder do Altíssimo. Não foi uma explosão. Maria não saiu levitando do chão e foi até a lua e voltou grávida. Não. De repente ela se achou grávida. Como toda mulher descobre que está grávida. Ó, estou grávida. Mas aponta para um outro Jesus. Vamos mais. Que tá pegando fogo. Não, volta um, 17. É. Não era dos nossos, entrar na palavra. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ato de ouvir, pela palavra de Deus. O ato de ouvir é a própria palavra, o próprio Jesus que faz a pessoa ouvir. Porque está aqui, ó, presta atenção nisso aqui, está explicando isso. Quem criou na nossa pregação? Somente aqueles que ouviram a palavra, porque a palavra o quis. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O ato de ouvir é pela própria ação de Deus. Por isso que não são todos que dão crédito à pregação, porque Deus vai lá e busca quem é dele. As minhas ovelhas ouvem a minha. 18, vamos lá? A palavra é Jesus, o verbo vivo. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Você acha que as pessoas não ouvem falar de Cristo? Ouvem. Ouvem. Mas por que não se convertem? Porque não vão se converter. E a culpa é do evangelista? Se você não souber falar, meu amigo, e você falar com ele, que o Espírito Santo te dá a palavra certinha, que vai lá de encontro à necessidade dele. Você fala 3 palavras. Você pega um caipira pregando para um médico. O médico fala assim, esse cara está falando coisa que ele não sabe. Tua palavra é a verdade. É a verdade. Vamos lá então. Volta a Efésios 4:11. Eu vou ter que encerrar por aqui. Nós temos muita coisa para fazer hoje ainda. Diz assim. Deixa na tela para mim, Sara. Olha isso aqui, interessante. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Para esse versículo aqui, vamos ler o outro na mão aqui. Vamos ver o resto dele na mão. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Se nós pegarmos aqui, qual a função do profeta? Segundo 1 Coríntios, edificar a igreja. Então o profeta edifica a igreja. O apóstolo também é para quê? Ele é apenas para sair fundando igreja, arrecadando? Né? Se tivéssemos um apóstolo modernos hoje, qual era a função de Paulo lá atrás? Ele chegava, ficava pregando quantas horas? Eutico, por exemplo, ele pregou, Eutico cochilou e dormiu, caiu, Paulo falou, ressuscitou ele. O que Paulo estava fazendo? Lá em Atos, o que nós vimos que Paulo e Barnabé faziam? Ensinavam. Então os apóstolos também ele ensina. O profeta, a profecia é para edificação da igreja. Pastor é para quê? Cuidar e reunir as ovelhas em volta do coxo. O coxo é Jesus, é o pão vivo. Reúne as ovelhas em torno de Cristo. Apacenta as ovelhas, reúne. Não as deixa dispersar, as reúne em torno de Cristo. E reunir em torno de Cristo, o que você está fazendo com a igreja? O que está fazendo com a igreja? Você ensinando Cristo, reunindo, fazendo o quê? Ensinando. Os doutores, o que um doutor faz? Ele dá consulta na igreja, é isso? É médico?
Ele é advogado. O que um doutor faz na igreja? Ensina. Agora vamos lá. Sobrou aqui o evangelista. O que o evangelista faz? Então, são 4 ensinando e 1 propagando o evangelho. Quem tem mais peso? Jesus está atrás de tudo, mas ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E a função do evangelista é pregar o evangelho e mandar para a igreja específica? Um evangelista, ele pode funcionar sem uma igreja? Pode. Ele é a igreja, aonde ele está chegando. Se ele chegar e não tem igreja de Cristo, ele é a igreja de Cristo. Ele chega e vai montando a igreja. Talvez nem ele pastoreia. Manda um outro pastor, ele como Barnabé, busca Saulo, coloca lá, Saulo vai embora também evangelizando. Ele vai o quê? Um regou, um plantou, o outro regou, mas quem deu crescimento? Então o evangelista não está nem aí, vamos dizer assim, não está nem aí pelo que vai acontecer, porque ele sabe que quem dá o crescimento a função dele é evangelizar, alcançar, pregar o evangelho aonde for, indo. Vai replicar. Agora esses todos estão replicando a Cristo. Estão replicando a Cristo. Agora o resto do versículo. Então nós temos aqui 4:1. 4:1 é o quê? Parte B do versículo, o verso 12, não sei. 12. Diz. Qual a função disso? Ele, quem querendo? Aquele que levantou, apóstolo, profeta, doutor. Quem levantou? O próprio Deus, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Que os santos então sejam perfeitos, o aperfeiçoamento para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo, como diz Pedro, porque nós somos agora pedras de um edifício vivo, edifício espiritual. Nós somos edificados pelo próprio Cristo. Então, agora, sendo assim, então tá, agora o pastor resumiu. Resumiu agora, tem um evangelista da igreja, problema é dele para ganhar alma, problema dele para pregar, problema é dele. Mas lembra lá atrás, o que Jesus fala? Com quem eles falam? Com quem que ele fala, ide? Com todo aquele que crê em Cristo. Com todo aquele que crê em Jesus. Lógico que vão se sobressair alguns, que são evangelistas. Outros replicam a Cristo, falam de Cristo. Mas outros têm o dom de evangelismo. Como ele quer. Tem um dom, então é função da igreja evangelizar? É. É função do cristão evangelizar. Ainda que se ele estiver longe de uma igreja, a igreja, pum, explodiu, pegou fogo, sobrou só ele. A função dele é evangelizar, porque ele está vivo. Eu vou ter que parar por aqui. Tem cada coisa legal aqui. Não posso, porque eu tenho que falar uns negócios hoje aqui. Vou parar aqui. Semana que vem a gente continua, tá bom? Vamos parar por aqui. Efésios 4:12? Paramos no Efésios 4:12, então tá. É isso. Por que nós estamos abordando isso? A partir da semana de hoje, nós estamos com um projeto. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa pregação não foi por causa disso. Não foi por causa disso. Mas agora eu tinha que falar isso semana passada. Mas semana passada minha mãe estava no João 23. Eu estava com ela, não deu para mim vir aqui. Não deu para mim vir aqui falar sobre isso aqui. Mas essa mensagem já estava engatilhada, não por causa disso, já estava engatilhada. Nós agora fazemos parte do RIR, Regional Barreiro, que é Rede das Igrejas Reformadas. Quem faz parte disso? O pessoal da Igreja Batista Reformada do Barreiro, Igreja Batista Reformada do Milionários, nós, Missão Reluz, Comunidade Cristã, Comunidade Cristã Reformada do Bom Sucesso, Igreja Reformada Esperança, esqueci o nome, Esperança.
e Tabernáculo Bíblico Batista do Nova Sindra. Estamos com 5 igrejas, tem mais umas 4 igrejas para poder entrar, igrejas que pregam o Evangelho. E nós estamos com um projeto de uma cantata de Natal. Vou esperar você mastigar. Uma cantata de Natal no final do ano. Por que uma cantata de Natal? A Páscoa é uma festa cristã? Páscoa é uma festa cristã. Mas aponta para Jesus? Hoje em dia não, né? O secular tomou conta. Assim, o secular aponta para o coelhinho, para o chocolate, para o ovinho, né? Aponta um monte de coisa. Mas o Natal, o secular, ainda aponta para quem? Para Jesus. O secular ainda aponta para Jesus. Ainda é uma festa cristã que o mundo reconhece como cristã. A Páscoa não é mais reconhecida como cristã. Tanto é que se ensina que é peça, ele joga para os judeus. Esquecem da parte cristã da coisa. Só sexta-feira da paixão, Jesus morreu. Mas a ressurreição ninguém quer saber. Então, na cantata de Natal, nós vamos montar na cantata de Natal toda essa rede de igrejas, mais alguns irmãos que nós conhecemos, ou que você conhece, que seja músico, que goste de atuar até. Nós vamos fazer essa cantata. Por enquanto nós temos mais ou menos 4 lugares chaves. Nós vamos fazer aqui no ginásio aqui do Milionários. Ginásio dos Milionários? Aqui tem aqui perto do campo. Centro Esportivo dos Milionários. Nós vamos fazer no Tirol. Nós vamos fazer no Bom Sucesso, talvez. E nós vamos fazer no Nova Sintra procurar. Nova Sintra é o lugar para fazer. Vai ser o quê? Nós vamos falar de Jesus. Não vamos procurar um lugar. Nós vamos o quê? Falar de quem? De Jesus, apresentar o Evangelho. Nós não vamos fazer de conta, de teatrinho, não. Nós vamos falar da importância do nascimento de Cristo. Por que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos fazer isso através de música. Quem sabe cantar aqui? Você sabe cantar? Eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe cantar. Não. De repente você vai descobrir que você sabe cantar. Nós vamos ter uma professora de canto, a Keline, formada pela UFMG, formada pelo Conservatório de Música. Ela se propôs a selecionar as vozes, a montar o coral, a ensaiar essas vozes, montar os naipes de vozes, né? Os naipes de vozes, contralto, soprano, tenor, selecionar essas vozes, ensaiar separadamente as vozes, juntar e fazer a coisa funcionar. Também ela vai estar tocando teclado, vai estar tocando órgão, teclado, o que for. Os músicos que nós tivemos ao alcance da mão, nós vamos pegá-los. Nós temos uma baixista, né, que toca um baixo acústico, um baixo de arco em nosso meio, né, que vai tocar com a gente, né? Nós vamos ver se arrumamos violinistas, vamos arrumar músico. Vamos fazer uma cantata. Quem já viu uma cantata de Natal, levanta a mão. Não, que você que viu o filme americano, você vai ver reluzente lá na hora, tá? Então nós vamos estar, até lá eu vou estar com um implante, um dentinho bonito, né? Até lá eu vou estar com um dentinho, né? Então nós vamos... Vai estar curada. Nós teremos então uma voz solo, potente, poderosa, né? Então, irmãos, é isso. Nós temos um calendário de ensaios. Tem que ralar. No pain, no gain. Sem dor não tem ganho, né? Nós temos aqui o calendário de ensaio. Vou deixar lá atrás para você. E nós temos a ficha de inscrição. Eu trouxe 10 fichas hoje. Nada. Não paga nada. Paga o quê? O seu tempo de você estar aqui para ensaiar. Nós vamos marcar os lugares para ensaiar. Talvez o ensaio vai ser lá no Bom Sucesso, na igreja do pastor Romilson. Vai ser um ensaio lá, no pastor Romilson, né? Então vamos ensaiar lá. A igreja Batista Reformada do Barreiro está com a gente, pastor Jade, Romilson, o pessoal do Rodrigo, inclusive a Keline é a esposa do Rodrigo, que vai estar ensaiando a gente. Então nós temos esse projeto, meu irmão. Esperamos que dê certo. Se não ficar grandioso, vai ficar pelo menos bonito. Amém? Então está aqui a ficha de inscrição.
você pode pegar, ficar à vontade. Vou colocar lá atrás, alguém põe lá atrás para mim, né? Leva essa caneta para você preencher no final do culto. Vou ter que sair rápido aqui quando acabar o culto, tá? Então vou pegar isso só na quarta-feira. Eu tenho que sair, que eu vou lá no UPA ver minha mãe tem que estar lá no UPA internada, vou dar um pulinho lá para ver ela no UPA. Então tá ali atrás, você pode anotar. Quarta-feira eu vou ver isso aí tranquilo e vou entrar em contato e a gente vê como vai fazer isso direitinho. Amém? Não por causa da pregação, estou agora dando os avisos já. Então você é o nosso convidado para fazer parte disso, né? Valdinei não tem opção, né? Valdinei não, tô brincando, né? Então você é nosso convidado para fazer isso. Nós fazemos algo para anunciar o verbo. Pode ter caneta lá? Para anunciar a Jesus Cristo. Natal é dezembro, né? Por que começando agora? Porque dá trabalho ensaiar. Nós vamos fazer. Você pode fazer o papel de um camelo, né? Dançar. Você pode dançar. Não temos também. Nós vamos ter cenário. Cantata, fica a gente cantando e vai encenando. Nós teremos teatro. Nós teremos algo bonito para fazer. Então você é nosso convidado. Amém? Se você quiser, vá lá atrás, anote e tudo bem. Em nome de Jesus, que Jesus Cristo te abençoe. Em nome de Jesus, te dê ânimo para fazer isso. Amém? Glória a Deus. Então, isso posto, irmãos, semana que vem continuaremos nossa mensagem. Pode preencher em casa, mas eu preciso dela quarta-feira no máximo domingo que vem. Prefiro quarta-feira, tá? Prefiro que você traga na quarta-feira. Quiser levar em casa, porque ele tem uma pergunta muito ali dura de responder. Por que você quer participar da cantata? Amém? Mas você pode ficar à vontade, se você levar para casa, pode levar. Se precisar de mais, me fale. Eu trago na quarta-feira, domingo que vem você preenche. Tá bom? Então vamos lá então. Você que quer trazer sua oferta à frente, você tem toda a liberdade de vir à frente. Né? E enquanto a gente vai os irmãos vão cantando, você pode trazer sua oferta à frente no nome de Jesus. Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração, eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, e dentro de mim és manancial, fonte inesgotável, das vida ao coração, como o rei Davi. Hoje as baterias dos microfones sem fio todas acabaram de uma vez só. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Não trazemos, ó Pai, ofertas como barganha ou troca contigo não, ó Pai amado, mas como reconhecimento que o Senhor tem nos dado, ó Pai amado, o suficiente para nós vivermos, ó Pai amado. Somos gratos a Ti, ó Pai, no Teu nome, Jesus Cristo. Amém.
Amém? Irmãos, quarta-feira nós estaremos aqui.